Bom dia, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por esse dia, e eu espero, meu amado irmão, minha amada irmã, que no começo dessa semana o Senhor esteja derramando sobre você e sobre a sua casa as suas ricas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor hoje está em Salmos, no capítulo 25, no verso 14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Que bom, amados, que nós que tememos ao Senhor podemos ter intimidade com o Pai. Como é bom saber que nós podemos, a qualquer hora do dia, a qualquer momento da nossa vida, ir até o Senhor. Veja que aqui o salmista está falando a intimidade do Senhor. Todos nós, todo ser humano tem a sua intimidade. E o que é intimidade, né? É aquilo que é só teu, que você reparte com quem você deseja repartir. Veja que ser íntimo de alguém, não é o mundo que quer repartir isso. Repartir a sua intimidade com outras pessoas depende muito de você. Então veja que o Senhor, o salmista aqui, ele está falando com muita propriedade que a intimidade, sabe? Que o Senhor, ele quer ter intimidade conosco, ele deseja ser íntimo de nós. Veja quando ele diz aqui a intimidade, ou seja, os segredos do Senhor, a vida do Senhor, o dia a dia do Senhor é para aqueles que o temem. E aí ele diz mais, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então veja que o Senhor, ele quer ser íntimos de todo aquele que se achega perante ele. Porque o Senhor Deus, ele não tem filhos prediletos. Ele não tem filhos que são mais ou menos. Ele nos trata como filhos. Ele não tem predileção por aquele ou por aquele outro. O Senhor nos vê como filhos. O Senhor nos ama como filhos. E assim como uma família, assim como um pai, ele tem intimidade com o seu filho, e ele quer segredar as coisas para ele, para que ele conheça a aliança que eles têm. É a mesma coisa Deus conosco. O Senhor, ele quer que nós sejamos íntimos com ele de tal forma que ele vai querer que nós conheçamos a aliança que ele fez, a aliança que ele nos deu. E nós podemos ver isso durante toda a Bíblia. Ele fez aliança com Abraão, ele fez aliança com Jacó, ele fez aliança com Davi. Então veja que bênção é isso, que o Senhor quer que nós sejamos íntimos com ele. Eu pergunto para você, você tem sido íntimo de Deus? Você tem escutado Deus? Você tem ouvido Deus falar? Você tem procurado se aproximar de Deus? Você tem tentado, você tem procurado participar de tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo? Então hoje, meu irmão, é momento de nós fazermos uma reflexão de como está a nossa vida com Deus, se de fato nós temos sido íntimos de Deus,
se de fato nós temos conhecido a intimidade do Senhor. Eu não sei se todos vocês que vão me ouvir ou vão me assistir têm filhos, mas como é a tua intimidade com o seu filho? Como você lida com isso? Você permite que o seu filho ele seja íntimo de você, e aí você vai dar a conhecer a ele todos os seus segredos e a aliança que você tem com ele? Ou não? O Pai fez isso, o Senhor Deus fez isso. Ele quis que nós fôssemos íntimos dele. E aqui o salmista está deixando bem claro que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então veja que aqui há uma condição: eu preciso temer o Senhor, eu preciso agradar o Senhor. Eu creio que quando a palavra fala temer a Deus, não é ter medo de Deus, não é querer se esconder de Deus, mas o que é temer? Temer é ter um profundo respeito, é ter um profundo respeito por alguém que está acima de você. E no caso de Deus aqui, Ele está muito acima de nós. Mas nós não devemos ter medo de Deus no sentido de que quando nós viermos ter um deslize na nossa vida espiritual, ou mesmo na nossa vida cotidiana, nós não venhamos ter medo de Deus a ponto de querermos nos esconder dele como Adão fez. Não. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então veja que coisa maravilhosa, quando eu temo a Deus, quando eu tenho entendimento de que temer a Deus é dar respeito a Ele, é entender que Ele está num lugar muito maior que eu, me faz ser sábio. Essa é a palavra do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de nós queremos ser mais íntimos de Deus, queremos estar mais perto de Deus, queremos, melhor dizendo, estar mais junto com Ele. E aí vai acontecer isso aqui que é a palavra que o salmista está dizendo: aleluias, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Veja que o Senhor fez uma aliança conosco, amém? Através do sacrifício de Jesus, através de Jesus. Então, que nós possamos ser tão íntimos de Deus, que nós venhamos cada dia mais ter entendimento e estar mais inserido nessa aliança que Ele fez conosco através do Senhor. E a cada dia, meus irmãos, vocês podem perceber que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais íntimos nós vamos ficando dele. É como o casamento entre o marido e mulher, é como a criação de filhos. Quanto mais o meu filho se aproxima de mim, mais íntimo ele vai ser de mim. Quanto mais perto ele querer estar de mim, mais segredos da minha parte eu vou contar para ele. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com ele. Porque eu fiz uma aliança com ele. Sabe? A partir do momento em que nós o concebemos, a nossa vida ali começou junto. E Deus, quando Ele me salvou, quando Ele te salvou, quando Ele nos tirou de um charco de lodo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele também fez uma aliança conosco. Então, vamos ser íntimos de Deus hoje, e não só hoje, mas todos os dias. Vamos andar com Ele, vamos querer, saber tudo que Ele sabe. E de que forma nós vamos fazer isso? Lendo a Bíblia, orando, louvando a Deus, pedindo para que nós venhamos ser cheios dEle, que os frutos do Espírito venham estar dentro de nós, que nós possamos a cada dia buscar a intimidade que o Senhor tem para aqueles que o temem. Amém?
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesse dia e que Ele possa derramar sobre você as bênçãos dEle durante toda essa semana, em nome de Cristo Jesus. Compartilhe esse vídeo e se inscreva lá no canal. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome poderoso de Jesus. Amém.